Olá, estudante da segunda etapa da EJA, aqui no quarto semestre. Essa é a nossa aula de número 5, o assunto de Ciências da Natureza, está aí na tela, Fundamentos da Genética Mendeliana. Então, continuamos neste assunto e não há como falarmos em genética mendeliana sem citarmos aí o pai da genética, Gregor Mendel, que você já sabe que foi um monge austríaco, que nasceu em 1822. E ali algumas características suas, contribuíram para que ele fosse um grande cientista, um pioneiro na genética, Daí o seu título de pai da genética. Então, por exemplo, desde quando Mendel era criança, ele observava e estudava a reprodução das plantas. E quando ele completou 21 anos, ele entrou para um mosteiro da Ordem dos Agostinianos. E isso de olho também na possibilidade de seguir os seus estudos. Em 1843, ele se tornou professor de ciências naturais e iniciou uma série de estudos sobre justamente a reprodução das ervilhas. E depois de vários anos de estudo, Mendel propôs que a existência de características, como por exemplo a cor das ervilhas, das flores também, é devido à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, que ele chamava de fatores, mas hoje nós sabemos que são os genes, tá? Então assim, Mendel descobriu que as características hereditárias, elas são herdadas segundo regras bem definidas. E ele propôs, então, uma explicação para a existência dessas regras, que foram confirmadas só depois da sua morte, quando seus trabalhos foram resgatados muitos anos depois e os créditos foram dados, à sua pesquisa pioneira. Mas por que será que Mendel decidiu trabalhar mesmo com ervilhas? Você se lembra disso? Por que as ervilhas? Quais as vantagens de se trabalhar sobre hereditariedade com ervilhas? No caso, a espécie Pisum sativum, conhecido como ervilhas de cheiro. Temos aí algumas vantagens. Olha só, por exemplo, as ervilheiras são plantas de fácil cultivo. Então, plantou a sementinha ali num solo fértil e úmido, ela vai germinar e vai dar origem a uma planta adulta. E elas possuem características bem definidas, ou seja, facilmente identificáveis, como por exemplo a cor da flor, cor das sementes. E é fácil a sua polinização manual, ou seja, uma polinização artificial. E elas também apresentam um mecanismo de autopolinização, elas se autofecundam. Então, lembrando aí quais foram os passos do trabalho de Mendel, o primeiro passo, ele encontrava diferentes variedades de ervilha, Então, quanto às 7 características que estão ilustradas aí na imagem para você ver de A a F. Por exemplo, uma das características que ele avaliou era a forma da semente, que poderia ser lisa ou rugosa. Avaliou também a cor da semente, que poderia ser amarela ou verde, cores das flores, púrpura ou branca, o formato, a forma da vagem, que poderia ser inflada ou comprimida, a cor da vagem poderia ser verde ou amarela, posição das flores na planta, que poderia ser ali entre um ramo e outro, axilar, ou na ponta do ramo, terminal. E ainda a altura da planta poderia ser considerada uma planta alta ou uma planta bem baixa, uma planta anã, Então, essas características bem marcantes eram bem facilmente identificáveis. E aí, como que Mendel segue o seu trabalho? Olha, ele selecionava plantas que ele chamava de puras, ou seja, plantas puras para uma determinada característica, ou seja, que produziam só aquela característica em estudo. Vamos falar aqui da cor da semente, por exemplo. Ele selecionava plantas
que só produziam semente amarela e plantas que só produziam sementes verdes. E como que ele fazia isso, né? Como que ele identificava essa geração que ele iria chamar de geração P, ou geração parental? Ele deixava essas plantas fazerem autofecundação e produzirem ali as vagens e ele observava as sementes. Se aquelas plantas nunca produzissem outro tipo de cor de semente, elas eram puras para aquela característica, ele já separava ali para seguir com o experimento dele, né? E aí ele analisava os descendentes imediatos desse cruzamento entre os indivíduos puros. E ele chamava essa primeira geração de geração F1, que significa geração filial, os primeiros filhos. E depois ele analisava ainda a descendência resultante da autofecundação dessa primeira geração híbrida, que era F1. E ele chamava essa segunda geração híbrida, então, de F2. Tá? E aí ele organizava esses fatores, né, exemplificados aí e representados na forma de letras, né, para mostrar a composição desses fatores na determinação das características. E para fazer isso, a gente vai utilizar aqui um quadro, que é chamado de quadro de Punnett. Dá uma olhadinha aí na tela como que ele vai organizar os fatores. Nesse quadro, nós vamos ter aqui na coluna vertical, aqui, vamos colocar os gametas produzidos do lado paterno, né? Os gametas masculinos. E aqui, na horizontal, vamos colocar os gametas produzidos, digamos, pela mãe, ou seja, maternos. E aqui no meio, né, tudo isso que está marcado aí no quadrado vermelho, vamos expor os possíveis cruzamentos. Vou colocar aqui um exemplo, olha só. Cruzamento entre indivíduo com esse genótipo aqui, ó, azão, azão, com o indivíduo azinho, azinho. Primeira coisa que precisamos saber, né, quais são os gametas produzidos por indivíduos azão, azão e indivíduos azinho, azinho. Se você segue a setinha, você vai ver aí que indivíduos duplo azão, né, só produzem gametas azão. E o outro ali, azinho, azinho. E tudo que temos aqui nesse meio, nesse cruzamento, é a união entre, as possíveis uniões entre os fatores. Então, eu vou preencher aqui nesse quadro. Vamos pensar o seguinte, o cruzamento entre plantas puras de sementes amarelas, deixa eu trocar aqui a cor, vou colocar uma cor neutra, um preto, tá? As plantas puras de semente amarela, a cor amarela é dominante sobre a verde, então a gente representa por letras maiúsculas, tá? Então, Vzão, Vzão, seria então o genótipo de indivíduos, de plantas, né, de ervilhas, com a semente de cor amarela. E como que é o genótipo de plantas que produzem sementes verdes? Vzinho, Vzinho, então, verdes. Estes indivíduos com estes genótipos, respectivamente, são os chamados puros por Mendel, ou seja, são os homozigotos para essa característica. Homozigoto significa que o par de fatores, ou seja, o par de genes, é formado por genes iguais, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Quem é Vzão, Vzão, só vai produzir um tipo de gameta, gameta Vzão. Vamos supor que esse primeiro aí seja o gameta materno. Então, temos aqui possibilidades, só Vzão, Vzão. E aqui também só temos gameta Vzinho, então é o que vamos colocar aqui. E aí, vamos juntar, né? Esse fator com esse, Vzão, Vzinho. Esse com esse, outro Vzão, Vzinho. E se a gente preencher, vai tudo ficar assim, né? Vzão, Vzinho. Ou seja, assim a gente consegue comprovar por que que todos os descendentes desse cruzamento, Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho, são híbridos, né? São todos Vzão, Vzinho. Por quê? Porque esse fator veio do lado
materno. Opa, deixa eu apagar aqui. E o outro, né, do lado paterno. Foi o exemplo que eu dei aqui, né? Então, como esse indivíduo só produz gametas Vzão e esse aqui só vai produzir gametas Vzinho, as únicas possibilidades serão essas combinações, né? Vzão, Vzinho. Para a gente fechar aqui, né, fazendo uma atividade, vamos fazer juntos uma proposta, tá? Aplicando aqui essa primeira lei de Mendel, num contexto semelhante, tá? Então, como representar os possíveis genótipos resultantes do cruzamento entre uma planta produtora de ervilhas amarelas com uma planta produtora de ervilhas verdes, considerando que ambas são homozigotas para essa característica, cor das ervilhas, né? Então, representar os possíveis genótipos do cruzamento entre planta produtora de semente amarela, ela é Vzão, cruzando com planta produtora de semente verde, Vzinho. Por que que aqui é Vzão? Vzão designa o fator que determina a característica dominante. A característica dominante, de acordo com o Mendel, para a cor das ervilhas era a amarela. E Vzinho designa a característica recessiva. Olha, a gente pode usar o nosso quadro de Punnett que eu mostrei anteriormente, mas tem um outro jeito também de se fazer isso para a primeira lei de Mendel, que fica bem tranquilo, né? Ou você separa que os fatores, né? Porque a primeira lei de Mendel diz isso, que os fatores se separam para a formação de gametas. Temos aqui, então, um fator separou do outro, né? Então, temos ali eles separadinhos. E vamos fazer as possíveis uniões. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Quais são os possíveis genótipos? Estão aqui, né? 100% Vzão, Vzinho. Certinho? Então, saiba que essas letras representam os fatores. Os fatores são os genes, os determinantes das características. Eles existem aos pares, porque eles estão nos cromossomos. E metade do conjunto cromossômico de uma célula foi herdado do gameta masculino, a outra metade do gameta feminino. Então, contando todos os cromossomos e todos os genes existirão aos pares, tá? Então, foi aí uma conclusão acertada de Gregor Mendel, quando ele teve aí essa ideia, né, para poder mostrar como que algumas características poderiam ser herdadas a partir desses fatores, certo? Então, pessoal, eu encerro aqui a minha explicação e a gente se vê numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!